Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. A mudança tecnológica associada à digitalização tem dois caminhos possíveis, pelo menos. Pode substituir o trabalho humano, mas também tem a possibilidade de o ajudar e até potenciar. A Fundação Francisco Manuel dos Santos publica agora o primeiro estudo sobre os impactos da digitalização, da inteligência artificial e da automação em todo o mercado de trabalho português. Que profissões serão mais afetadas? Que desafios traz? No fundo, que impacto pode ter, por exemplo, a inteligência artificial na área do trabalho em Portugal? Para a nossa conversa convidamos Hugo Castro Silva, professor e investigador do Instituto Superior Técnico, um dos coautores deste estudo, com Rui Batista, Pablo Casas e António Sérgio Ribeiro, e também Maria Manuel Leitão Marques, professora jubilada da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e ex-ministra da Modernização Administrativa e também ex-eurodeputada. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. O professor Hugo Castro Silva entra de forma remota a partir de Milão. A professora Maria Manuela Leitão Marques está aqui comigo em estúdio. Professor Hugo Castro Silva, vamos só sublinhar aos nossos ouvintes o essencial das conclusões a que chegaram neste estudo, que olha para os desafios e oportunidades da automação e da inteligência artificial no mercado de trabalho. Uma das questões que, enfim, os jornalistas mais perguntam à cabeça e que talvez interprete a principal curiosidade dos ouvintes, tem a ver com as profissões que serão mais afetadas. Sente que vale a pena sublinhar, para efeitos também desta conversa, professor, a divisão que fizeram das profissões entre os vários terrenos, digamos assim, que identificaram. Pode-nos explicar brevemente a conclusões que chegou? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e poder partilhar convosco e discutir convosco o nosso trabalho. Portanto, como disse, a nossa abordagem começa por classificar as profissões em 4 grandes grupos de profissões, consoante elas são, ou consoante o seu potencial para desfrutarem de efeitos positivos que advêm do uso da inteligência artificial, o potencial que tem, ou a exposição que tem aos efeitos negativos que advêm deste tipo de tecnologias digitais. Portanto, temos aqui uma perspectiva que não é só de que a tecnologia vem substituir trabalhos, certamente alguns serão, mas que a tecnologia também tem um lado que é complementar ao trabalho humano e que é importante fazer essa distinção. Algumas das conclusões principais, ou aquelas pelas quais que me dá mais prazer discutir, ou em primeiro lugar, dentre estes 4, nós classificamos as profissões em 4 categorias, consoante, como eu disse, o seu nível de exposição às tecnologias, e nós vemos que cerca de 1/4 da população, cerca de 1/4 da força de trabalho, neste caso no setor privado, está naquilo que nós chamamos as profissões em ascensão, que são as profissões que têm um grande potencial para desfrutarem de efeitos positivos de inteligência artificial e que estão protegidas dos efeitos negativos, destrutivos de substituição do trabalho. Portanto, cerca de 25% dos trabalhadores no setor privado estão neste terreno, o que é uma coisa boa, é uma proporção relativamente elevada. Essa é a primeira conclusão que importa salientar. Do outro lado do espectro, uma conclusão que é menos positiva é que perto de 30% estão naquilo que nós chamamos as profissões em colapso, que são profissões que não só não têm um potencial para virem a desfrutar dos efeitos positivos da inteligência artificial, mas têm níveis de exposição a tecnologias que substituem trabalho humano muito elevadas. Okay? Portanto, é uma proporção muito grande, é o segundo maior grupo dos 4 grupos que nós definimos. Portanto, há aqui uma grande proporção de trabalhadores que, num futuro não muito distante, podem vir a ver as suas profissões a desaparecerem ou a transformarem-se de forma substancial, requerendo cada vez menos pessoas a trabalhar nessas profissões. Depois, uma conclusão também muito importante é que, apesar desta proporção ser bastante grande, aquilo que nós descobrimos é que é possível que os esforços de requalificação destes trabalhadores, ou seja, da aquisição de novas competências,
para fugirem desta categoria de profissões em colapso, possa não ser assim um grande esforço. Isso é bastante positivo, ou seja, parece haver uma porta de fuga relativamente fácil, ou seja, que requer um esforço de qualificação relativamente pequeno para um grupo de profissões que nós chamamos o terreno dos humanos, que são as profissões que, apesar de não estarem particularmente bem posicionadas para desfrutar dos efeitos positivos, elas estão protegidas tendencialmente dos efeitos negativos. E, portanto, as pessoas que estavam nas profissões em risco têm competências relativamente parecidas, não iguais, mas relativamente parecidas com aquelas que estão no terreno dos humanos. E, portanto, com algum esforço de requalificação, talvez seja possível elas protegerem-se dos efeitos da automação. Sobra o terreno das máquinas, não é? Sobre o terreno das máquinas, exatamente, que é um terreno relativamente pequeno, praticamente pela sua natureza. O terreno das máquinas são aquelas profissões que têm um grande potencial para o uso da inteligência artificial de forma positiva, mas estão também muito expostas a tecnologias de automação. E, portanto, precisamente por causa disto, é que há muita exposição aos efeitos negativos. É um terreno onde, por natureza, há poucas pessoas a trabalhar. É muito trabalho com as máquinas, digamos assim. Máquinas aqui no sentido lato. Professor, agora vou, antes de pedir só aqui a primeira leitura da professora Maria Manuela então Marques, só ajudar os ouvintes a perceber o seguinte. Primeiro, nestas profissões em colapso, só para dar alguns exemplos que o próprio estudo dá, estamos a falar de operadores de equipamentos móveis, de empregados de mesa, de cozinheiros. Depois, no terreno das máquinas, estamos a falar dos operadores de máquinas de fabrico de produtos alimentares, empregados de aprovisionamento, de armazém, um empregado de escritório em geral, digamos assim, é assim que os autores sublinham. Depois, no terreno dos humanos, são atividades cujas profissões são, por exemplo, técnicos de atividade física, os trabalhadores da limpeza em casas particulares, os agricultores, e nas profissões em ascensão identificam professores no ensino básico, educadores de infância, especialistas em vendas, especialistas em finanças e contabilidade. São alguns exemplos que estão aqui sublinhados. Uma nota também metodológica importante é de que estes são dados do setor privado. Ou seja, não estamos a falar, neste caso, do universo público, o que também nos vai levar aqui à nossa conversa. Mas antes de continuar, professora Maria Manuela então Marques, a sua visão genérica sobre o estudo, já vamos a alguns detalhes. O que é que gostava de começar por dizer? Olá, boa tarde a todas e a todos que nos estão a ouvir. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os autores do estudo e a Fundação Francisco Manuel dos Santos, porque penso que é desafiante o que está aqui. Claro que me suscitou imensas perguntas, mas as perguntas são aquilo que eu quero saber mais. Mas acho que é um primeiro trabalho, não será o primeiro, mas um trabalho importante que nos deve levar a outro tipo de investigação, para nos prepararmos para um futuro incontornável. Eu às vezes falo com amigos e amigas que dizem, não quer saber disso da inteligência artificial, isso só vai tirar emprego, não quer saber nada disso. Não, todas e todos temos que querer saber disso. Temos que ter literacia em inteligência artificial. A literacia digital, antigamente era só saber abrir um computador, ter uma conta de e-mail, sei lá, mesmo se não criar um perfil nas redes sociais. Hoje é saber o que é um algoritmo e acho que o professor me está a entender, mesmo como cidadão, como cidadã, eu preciso de saber para me defender de decisões algorítmicas, ou pelo menos para pedir a transparência desse algoritmo. Portanto, muito obrigada pelo estudo, acho que é muito desafiante, muito interessante, mas é claro, como em tudo na vida, quando classificamos, há aqui situações em que às vezes a gente não sabe bem. Vamos a isso, então. Vamos ao colapso. Já agora, muito obrigado pelas palavras. Sim, não, mas são muito merecidas. Vamos ao colapso. Por exemplo, no colapso são os cozinheiros, porque os citou, mas os cozinheiros também são os criativos, atualmente. Temos muitos cozinheiros criativos. Ora, as competências criativas estão nas competências do futuro. O próprio estudo o diz no fim. Muito interessante também a agregação das competências criativas. E depois, para problematizar, que eu posso tratar assim, Maria Manuela e Hugo, para não estarmos aqui com professores, disse que a boa notícia é que é fácil de requalificar as pessoas, e é isso que temos que tratar. Uma parte deles. Uma parte deles. Bem, pode ser, mas movimentando-as, digamos assim, na medida do possível,
para as profissões dos humanos, não para as profissões em ascensão, dada a baixa qualificação que infelizmente encontramos em geral. Haverá sempre exceções nas profissões em colapso. E mesmo assim, agora vou introduzir aqui, já que estamos um homem e uma mulher a conversar, por exemplo, nas profissões humanas, e isso diz-se muito, e também se dizia muito no Parlamento Europeu, que temos que dar atenção à economia de cuidado, porque temos sociedades que vão tender a envelhecer, as pessoas vão precisar de mais cuidados e temos que valorizar as profissões de cuidado, que são muito pouco valorizadas. E são profissões femininas, ou seja, movimentar pessoas do colapso para os humanos em profissões femininas é preciso também alterarmos aqui os estereótipos. Nós tínhamos 2 programas quando estava no governo, um era incentivar as mulheres às STEM, chamava-se Engenheiras por um Dia, e o técnico deu-nos uma grande ajuda. E o outro, que nunca chegou a entrar, mas que eu defendia muito, é chamar cuidadores por um dia, para dizer que cuidador não é coisa de mulher, é uma coisa Sim. que pode ser feita por homens e por mulheres. E agora é muito importante também que essas profissões possam ser desempenhadas por qualquer pessoa qualificada para tal. Mas mesmo nas profissões de cuidado, que estão nos humanos, e já me vou calar, e o próprio estudo também o diz lá intersticialmente mais à frente, as profissões de cuidado também podem ser profissões em ascensão se usarem tecnologias que as podem ajudar muito à distância, pessoas que estão muito isoladas, que podem beneficiar de cuidados. O cuidador também pode beneficiar da telemedicina, de plataformas digitais, de formas de monitoramento e prevenção, de automatização, ferramentas da internet das coisas, por exemplo, que tornam o cuidado mais profissional e mais eficaz. Isto só para problematizar um bocadinho, mas tenho aqui muito mais perguntas para ouvir. O Castro Silva, eu sei que a idade e o género foram itens que não foram explorados e penso que até poderá explicar porquê ou quais são as razões, porque não estão aqui. É uma das limitações que o estudo tem, mas gostava de ouvir sobre esta questão da possível requalificação. Até que ponto é possível requalificar e o que é que isso implica? É um investimento de política pública essencial? É a força motriz dessa requalificação? E qual é o papel das empresas? Ok, temos aqui muitas coisas para tratar. Temos. Eu estou totalmente de acordo com esta perspectiva que foi aqui levantada, de que de facto, não é, esta classificação, como todas as classificações, tem limitações, porque tenta generalizar aquilo que tem, obviamente, nuances, e vejo com muito interesse todas as aplicações de tecnologias digitais, mesmo naquilo que seriam as profissões em colapso, as profissões do terreno dos humanos, etc. Quanto ao... nós não temos considerado explicitamente a dimensão da idade ou do género. A razão é simples, não é de todo porque não tem interesse, aliás, uma coisa que nos interessa muito, mas é uma extensão do trabalho e do tempo que nós temos para o desenvolver. Pois ao longo do resto do projeto em que este trabalho está incluído... Vão tratar dessa área? Exatamente, sim, também sim. Muito obrigada. E eu acho aliás extremamente interessante esta nota que foi aqui levantada ok, certo, de facto muitas das profissões no terreno dos humanos são tipicamente desempenhadas por mulheres. É verdade que uma coisa é requalificar, a outra coisa é mudar as mentalidades. Eu espero que à medida que o tempo avança, que essas mentalidades sejam mais fáceis. Efetivamente, não há razão nenhuma para não serem os homens também a prestar cuidados e que também usar, e que ainda que seja em menor número. Sobre a requalificação e os mecanismos e ferramentas que podem ser explorados. Vocês têm algumas recomendações, de certa forma, também. Certo. Pronto, há uma coisa que é importante aqui salientar, que é, ok, a requalificação é possível, queremos acreditar que para alguns é relativamente mais fácil dentro destas profissões em colapso, mas uma coisa que é essencial, claro que a requalificação não garante trabalhos, não é? Eles até podem adquirir qualificações que lhes permitam aceder a estas profissões, mas se não houver trabalhos para essas pessoas, enfim, a transição de um lado para o outro não chega. Pronto, e portanto, aqui há de facto o Estado tem um papel a desempenhar, ou pode ter um papel a desempenhar neste processo de requalificação, sendo que
Por exemplo, nós conhecemos que muitas vezes com o subsídio de desemprego, por exemplo, vem acompanhado de uma série de formações, é certo que este papel de requalificação existe. Nós chamamos aqui a atenção para a importância de estas formações serem provavelmente mais focadas nas tecnologias que são necessárias, em vez de serem coisas tão genéricas, que permitam, de facto, sair para qualquer terreno, nomeadamente chegar às profissões em ascensão. Mas do lado também dos empregadores, também vemos que há muito espaço para eles de duas formas. Por um lado, tanto as ameaças como os benefícios que advêm, que nós falamos no nosso estudo, só se concretizam se de facto houver adoção de tecnologia, não é? Se não houver adoção de tecnologia por parte das empresas, não acontece nada disto e ficamos onde estamos. E portanto, para que haja adoção das tecnologias com efeitos positivos, é essencial que os empregadores estejam disponíveis para isso. E isto significa que eles tenham as qualificações para identificar que estas tecnologias são importantes, eles tenham estas qualificações para saberem que devem adotá-las e serem capazes de as trazer para as suas empresas. E, além disso, eles devem estar disponíveis para também, dentro das suas próprias empresas, treinarem os seus trabalhadores a usar as tecnologias que serão mais complementares ao trabalho humano. Então vamos a estas duas áreas. Maria Manuela Leitão Marques, como é que pode ser feita a requalificação? O que é que sugere? O que é que comenta deste ponto de vista? Eu acho que a requalificação é a chave deste problema para que não seja muito traumático para muitos esta transição. Eu vi muitos números relativamente aos empregos destruídos e aos empregos criados e até números favoráveis de que os empregos criados vão ser mais do que os empregos destruídos, mas não sei, não tenho confiança nisso, não me parece intuitivo, mas é possível. Seguramente o que eu sei é que os empregos novos criados não têm nada a ver, do ponto de vista das competências, com os empregos que vão ser destruídos, e acho que o estudo aqui também o mostra bem. E por os novos empregos já trazem uma semente de adaptabilidade do profissional? E trazem umas competências que não são... E semente de adaptabilidade, disse muito bem, e trazem competências. Engenheiro de prompts, um dos novos empregos que podem encontrar aí, naturalmente não é algo que nós possamos trazer alguns dos trabalhadores da zona do colapso ou trabalhadoras para essa zona. Portanto, aquilo que o Hugo disse uma questão que acho que é fundamental. Primeiro é preparar-nos. Nós temos este estudo, podemos ter mais aprofundado, ventilado por género, depois para a administração pública, já lá vamos, muito mais detalhado dentro de cada categoria. Temos que sempre usar categorias e elas são funcionais. Mas, por exemplo, a requalificação é diferente se ela for feita, se corresponsabilizarmos. Não estou a tirar a responsabilidade do Estado, mas se corresponsabilizarmos as empresas por essa requalificação e ela for feita durante o horário de trabalho, do que se eu, por exemplo, mulher, sobre quem recaem os deveres de cuidado normalmente não dos pais ser, dos filhos, mas é verdade assim, e a pandemia mostrou isso, a exaustão de quem ainda, vamos ver, vai ser diferente no futuro, estou certa, mas por hora é assim, ter que, quando saio do meu trabalho, ter que ir fazer uma formação ou fazê-la ao sábado ou ao domingo. Mas a empresa vai dizer, portanto, eu quero um apoio para isso. Está bem, pode ter apoio, mas também há uma responsabilidade social das empresas, porque quem ganha com a automatização também são as empresas. Quem ganha com essa transição também são as empresas. Aliás, uma questão que o estudo não trata, nem tinha que tratar, mas que eu deixo aqui o apelo a que futuros estudos tratem, é qual é o impacto da automação na fiscalidade, nos impostos e na segurança social. Isto está a ser estudado em muitos lados e é fundamental, não é? Porque ainda agora o Hugo disse aqui que é preciso apoios para que estas pessoas se requalifiquem, que não se sintam excluídas, porque repare, na nossa sociedade ter trabalho é uma forma de inserção social. As pessoas que não têm trabalho correm o risco de ser marginalizadas. Nós não temos uma sociedade culturalmente preparada
para não trabalhar, não é? E, portanto, tendo as pessoas muito ricas, que essas é suposto não trabalharem, mas qualquer de nós, se não trabalhasse, ia se sentir mal perante os seus E na pares, oferta os seus pública amigos. de formação, do ponto de vista Sim, do lado público, o público- não é insuficiente ainda o rumo Sim, que está mas em estes curso? estudos são muito bons para ajudar o setor público a planear a informação. Quer dizer, eu lembro-me, enfim, nos meus tempos não de deputada, mas de ministra, de lançar com o Manel Heitor um programa que se chamava Encode, onde as universidades também estão a participar, que tinha 5 vertentes: a inclusão, a educação, a qualificação, que é do que estamos a tratar hoje aqui, a especialização e a investigação. E na altura dizíamos, a investigação alimenta os outros todos 5 eixos, 4 eixos, porque hoje o que é a inclusão digital, amanhã será diferente. Olha, estamos a ver aqui a mudar quase dia a dia aquilo que é a base da inclusão digital, e estamos aqui a falar em qualificação, já em inteligência, em mecanismos de inteligência artificial. E, portanto, eu acho que há uma responsabilidade pública, mas também há uma responsabilidade das empresas, do setor empresarial, que caminha daquele que beneficia, daquele em ascensão, daquele que beneficia desta automação. E não sei se vamos ter tempo hoje, que escolher e decidir sobre novos Quais modelos. as áreas? Sim, novos modelos de impostos e novos modelos de segurança social, porque empresas que só têm robôs, como é que é? Pois. Descontam para quem? Descontam os robôs? Pois é, essa é Descontam, outra questão. é imposto sobre os dados? Há várias hipóteses que lhe posso aqui aventar, mas não sei qual é aquela que vamos aplicar. Agora, vamos precisar de uma. Com certeza, não é? Ainda temos muita gente no terreno dos humanos, felizmente. O Castro Silva, do ponto de vista da caixa de ferramentas pública da requalificação, qual é a vossa avaliação? Dão muito essa nota desse impulso? Isso quer dizer que estamos muito no início, muito no meio? Como é que estamos? Qual é a avaliação que fazem desse ponto de vista? Pronto, a Maria Manuel levantou aqui, como sempre, aliás, um ponto muito importante da fiscalidade. Não sei se isto é aparente, mas a partir do momento em que possa haver menos pessoas a trabalhar, as receitas fiscais dos impostos sobre o trabalho são menores, não é? E se houver despesas maiores de proteção social, como é que vamos financiar isto? Portanto, eu aqui estou totalmente em linha com a Maria Manuel, com a necessidade de encontrar ferramentas fiscais e outras de garantir E com alguma urgência, não, Hugo? eu acho que sim, acho que é. Tudo isto é urgente, hein? Exatamente. É para ontem. Estarmos à espera dos efeitos os efeitos negativos de terem instalado. É tarde demais, não é? Nós não podemos estar a reagir. Eu bem sei que é difícil, mas nós não podemos estar a reagir já em cima do momento. Também, de facto, voltando um bocadinho ao tema da requalificação, é importante perceber, e a Maria Manuel também levantou isto, é importante perceber que devemos agir de forma mais preventiva do que corretiva, não é? É impedir, ou seja, em vez de que a transição de um emprego para o outro obrigue a um período no desemprego, que pode ser grande, que pode ter consequências negativas socialmente e pessoalmente para os envolvidos, mas também tem consequências negativas para o Estado, não só na falta Portanto, agir antes do desemprego, na verdade, é isto, não é? Exatamente, e portanto essa qualificação deve ser feita, ou idealmente será feita ainda durante o trabalho, para que as empresas, à medida que se digitalizam, digamos assim, tragam consigo os seus trabalhadores. Mas eu tenho aqui uma pergunta de advogado do diabo nesta matéria, que é: que salvaguardas existem para evitar que o simples despedimento seja a forma mais rápida em vez do investimento que eu possa fazer dentro da minha empresa para a capacidade de reconversão do trabalhador? Pode ser muito mais fácil fechar a porta e abrir no concelho ao lado outra empresa. É mais barato para mim. É certo, de facto aí no que toca à lei de trabalho eu não sei dizer nada. Certo. A Manuel levantou um assunto importante que é da moralidade. De facto eu acho que há uma moralidade aqui também. Mas de facto há certas ferramentas que têm sido discutidas que responsabilizam os empregadores pelo despedimento, não é? São talvez de difícil implementação, mas pelo menos a gênese da ideia pode ser interessante, não é? Que é, se estes empregos foram perdidos por causa da automação,
qual é o papel do ex-empregador? Será que deve apoiar nos custos causados por aí? Maria Manuel Leitão Marques, deste ponto de vista, o que é possível fazer para que a formação surja a tempo? É por isso que Na política pública é por isso que eu acredito numa economia regulada, não é numa economia planificada, é numa economia, assim, na China provavelmente fazem isto com mais facilidade, mas aí à custa das liberdades. Acho que aqui é um misto entre intervenção, incentivos às empresas para que elas qualifiquem, requalifiquem, estava a dizer muito bem, incentivos, mas também um bocadinho de regulação para que isso aconteça, para que esta transição digital seja mais inclusiva. Há aqui um ponto que não focamos, mas que também é um risco e que devemos, e que ajuda, a qualificação também o evita, o previne, que é, mas vem aqui no estudo, onde é que são os rendimentos mais elevados? Nas profissões em ascensão. Já estão assim. E onde é que virão a ser? Nas profissões em ascensão, porque elas vão beneficiar muito. Todos nós que já usamos ferramentas de inteligência artificial, a minha produtividade a preparar qualquer coisa, eu acho que aumentou 50% na pesquisa inicial que eu faço com a ajuda de inteligência artificial. Não sei, não medi, mas para aí está aí virada. Portanto, nós que beneficiamos, podemos criar aqui e aumentar as desigualdades entre o terreno dos humanos e do colapso e até alguma parte das máquinas e o das profissões em ascensão. Portanto, há aqui uma transição digital que exige algum cuidado, alguma intervenção através de incentivos e através da regulação. E não estou a desresponsabilizar o Estado. Eu estou também a apelar à responsabilidade ética das empresas. E quando se apela à responsabilidade ética do setor privado, podemos ter dois resultados. O setor privado responde, e às vezes responde, e transforma-se, e tem mais cuidado com o ambiente, com os direitos das pessoas, com a formação dos seus trabalhadores. Outras vezes não responde. E, portanto, quando não responde, é preciso ser obrigado a responder. Só um passo atrás, assim. Maria Manuel Leitão Marques. Antes da requalificação, na própria qualificação, portanto, à cabeça, claro. Também esse esforço tem que ser acelerado. Sim. Por isso é que eu lhe disse que temos de ter, exatamente, na educação. Tem que ser acelerado, claro, muito acelerado. Sim, tem que ser acelerado em todo o lado, mas eu estou mais preocupada com aqueles, porque o estudo também refere isso. A geração que vem muito mais bem preparada. Mas são canivetes suíços digitais. Pois, e têm uma grande flexibilidade. Portanto, o digital já nasceram com ele, portanto não precisamos tanto desse investimento. Menos especializados? Mas repare que as competências do futuro está a comunicação, está a empatia, está a criatividade, está o sentido crítico, e o digital não dá sentido crítico, em geral, poucas vezes. Até pelo contrário, até pode condicionar ou deixar de estimular o pensamento crítico. E quando se diz estas obrigações para as empresas, também é igual para a administração pública, porque às vezes a gente diz... Vai falar com alguém e diz assim, não, faltam funcionários. E pergunta-se assim, ainda outro dia perguntei ao ministro, e quantos desses funcionários administrativos que faltam podem ser substituídos? Tarefas que podem ser feitas automaticamente. Esta era a pergunta que eu tinha para si. Pois é. Se tivesse que fazer suspeitaria resultados no terreno, na amostra pública sobre isto? Tal como aqui há uma grande, se olharmos para aqui para os humanos, que é o que eu tenho aqui à frente, ou para as máquinas, há muita diferença entre os profissionais de enfermagem e os mecânicos reparadores, que estão na mesma categoria. Se for a administração pública, também vou encontrar grandes diferenças. Depende da área onde estou, mas seguramente que há tarefas que vão à vida, como se diz em linguagem corrente. Não, requalifica-os, não é? Como já aconteceu. Obrigatoriamente, aí o Estado é o empregador e a responsabilidade. É duplamente responsável. Certo. Requalifica-os e depois, à medida que se reformam, não os substitui, contrata outros mais qualificados. Por exemplo, dizem-me assim, agora os médicos já têm tudo feito. Não, agora os médicos têm tempo para olhar para os doentes, para perceber a pessoa no seu conjunto e não estar a ler exames ou a digitar coisas no seu computador. Pareceu-me que o Castro Silva queria acrescentar várias coisas. Bom, eu estava mesmo a concordar. Pronto, aqui da administração pública, de facto, o nosso estudo não cobre, e a Maria Manuel saberá muito melhor a composição das qualificações dos trabalhadores do setor público. Mas como cidadão mais ou menos informado,
parece-me de facto que há também uma grande urgência da digitalização do serviço público, não é? Com todas as vantagens, não é? É giro ver a expressão que Maria Manuel usou que é duplamente responsável o Estado, não é? Porque pode, ao mesmo tempo, aquele que adota a tecnologia, aquele que pode provocar a perda do trabalho. E, portanto, tem essa responsabilidade para com os seus trabalhadores e também tem a responsabilidade da qualificação. E, eventualmente, pode servir como uma espécie de um modelo de como é que estas coisas se fazem, não é? Em muitas coisas o Estado deve ser, ou costuma ser, a força motriz, até a nivelar um conjunto de parâmetros, não é? Sem dúvida, mas até mais do que, enfim, de efetivamente levar as empresas a fazer, também há um papel de modelo, não é? Serve de modelo inspirador, ou às vezes até pode ser pelo contraste, mas que se veja se este tipo de esforço é possível fazer no setor público, também as empresas privadas poderão saber como é que se faz olhando para o lado. Maria Manuela Leitão Marques, corremos o risco de duas velocidades, público por um lado e privado pelo outro. Como é que garantimos que estão mais ou menos a par nas velocidades desta transformação? Eu acho que, vou puxar a brasa à minha sardinha, mas Força. acho que todos nós como cidadãs e como cidadãos já tivemos a experiência até de ter uma resposta mais rápida do setor público do que do setor privado. Houve uma altura que eu ia ao banco e me pediam montes de papéis que no setor público já ninguém me pedia, porque esses dados já existiam, já eram tratados de outra maneira. Eu acho que o setor público pode, e já mostrou que pode acompanhar este desafio ao mesmo ritmo que o setor privado. Em algumas áreas, talvez o setor público já tem robôs nos hospitais, no Hospital de Coimbra, outra vez puxando a brasa à minha sardinha, já se opera algumas coisas com robôs, não é? Portanto, o setor público não tem que fazer tanto investimento, não tem empresas mecânicas. Não deve ser mais humanizado desse ponto de vista? Tem ou seja, ter menos chatbots e mais pessoas a atender do outro lado? Mas o setor privado também tem que ser humanizado, não é? Porque muitas vezes nós queremos uma resposta humana, queremos uma resposta de proximidade. O setor privado também tem saúde, não é? Não é só o setor público. As farmácias. Mas o público tem responsabilidade. Sim, mas o público tem que ser sempre, tudo tem que ser humanizado e muito nem todas as atividades que têm inteligência, que usam a tecnologias neste setor amplo de inteligência artificial, dispensam supervisão humana. Estávamos aqui há bocado a falar nos exames médicos. É importante manter a supervisão humana. Noutras são de menor risco e enfim, são mais fáceis de automatizar. Portanto, o setor público também pode usar chatbots para responder, para ter respostas maiores e usa na saúde, inclusive, não é? Na saúde. E, portanto, eu acho que o setor público, o que tem que fazer neste momento, além digamos assim, da qualificação das pessoas, sem a qual eu investiria as minhas moedas todas na qualificação. Acho que o investimento na qualificação é o grande investimento no futuro, e se Portugal quiser entrar neste barco, mas tem também que experimentar, prototipar. O setor público tem uma carrada de dados, tem muitos dados disponíveis, com os quais sempre muito abertos. Não faz nada, nem sempre muito abertos. Tem que os abrir, protegendo o anonimato, ou, sempre que houver dados pessoais, e tem que os usar para melhorar os seus serviços. Tem que experimentar, usar inteligência artificial. Vou dar apenas 2 exemplos que todos vão entender. Por exemplo, para prevenir o insucesso escolar, porque se eu tiver padrões, souber que aquelas crianças vão provavelmente ter mais dificuldade do que as outras, eu posso dar-lhe um ensino mais personalizado, para saber os picos de urgência, enfim, para muitas áreas, que e não estou a falar dos modelos dos modelos mais recentes da LLM, para muitas áreas o setor público pode melhorar a qualidade do seu serviço e pode melhorar as políticas públicas e pronto, tem que experimentar, ganhar confiança nos mecanismos e depois aplicá-los e estendê-los a outras áreas. Pode ser também uma revolução diferente, mas também uma revolução e uma melhoria significativa das políticas públicas. O Castro Silva, há aqui um tópico interessante que tem a ver com a questão geográfica, que também analisam deste ponto de vista. Há distritos mais vulneráveis, Braga, Aveiro e Viana do Castelo,
mais próximos do colapso, digamos, do ponto de vista, efetivamente, eventualmente pode estar ligado a uma preponderância da manufatura, não sei se é essa, no fundo, a conclusão, mas gostava que falasse um pouquinho sobre isto, porque, por contrário, Lisboa, Porto e Coimbra parece carregada de profissões em ascensão, não é? É, sobretudo Lisboa. Em boa verdade, Porto e Coimbra estão ligeiramente acima da média, mas é Lisboa que se distingue largamente da média, tendo cerca de 10 pontos percentuais acima da média, em termos da proporção de trabalhadores que estão nas profissões em ascensão. Portanto, é talvez a zona que está mesmo bem posicionada para desfrutar desses efeitos positivos da inteligência artificial. Pronto, uma justificação, como mencionou, é a própria competição da economia regional, não é? Ou do distrito, que assenta muito em serviços, e muitos dos serviços vimos já que estão protegidos, ou mais protegidos de efeitos destrutivos, e depois começámos a olhar para os serviços mais intensivos em conhecimento, são também onde vamos encontrar mais profissões que têm a exposição elevada à inteligência artificial com efeitos transformativos e positivos. Do outro lado da moeda, de facto, então, por exemplo, o Distrito de Braga, que tem uma proporção muito elevada de trabalhadores nas profissões em colapso, portanto, aquelas que correm o risco de virem a desaparecer ou transformarem-se profundamente para menos trabalho humano. De facto, parte disto deve-se novamente à composição do seu tecido industrial, assente na manufatura, com várias empresas de baixa tecnologia, onde é possível adotar tecnologia que substitua os humanos, mas que não há especial espaço para as tecnologias de inteligência artificial que sejam transformativas. Como é que se faz isto? Como é que vamos carrilar profissões para determinadas regiões? Isso é que estamos, se calhar, muito próximos dos programas enfim, que definem à cabeça como é que um país deve ser organizado, não é? Exatamente, era exatamente o que eu ia dizer. Eu não tenho essa perspectiva dirigista. Mas que soluções podem ser ponderadas? Eu acho que é possível que se possa incentivar a criação do emprego. Portanto, eu não estou aqui a advogar, não é? Longe de mim, aliás, a advogar que estas empresas de manufatura sejam prejudiciais para estes distritos. Não são, e de facto empregam pessoas e criam valor lá, e elas são importantes. Mais do que acabar com elas é reduzir a proporção. Quer dizer, se o número em absoluto de trabalhadores nestas empresas se mantiver, mas crescer o emprego noutras áreas menos expostas, okay, estes distritos deixam de ser aqueles que aparecem com maior proporção, não é? Porque, portanto, é mais incentivar a criação de emprego em áreas, em setores e em profissões que estejam longe das profissões em colapso. E isto, eu acho que até vejo isto com. Enfim, há aqui uma coisa interessante, não é? Que todos estes três distritos que mencionou têm instituições de Ensino superior sim, sim. que são de altíssima qualidade, não é? E muito, muito populares, e eu, aliás, tenho um grande apreço por Braga e pela Universidade do Minho. No entanto, tem a menor percentagem de trabalhadores com ensino superior aqui nesta categorização, estas profissões em colapso, não é? Sim, sem dúvida. 5,4%. Mas é exato, ou seja, aqui a ideia de criação de emprego nos setores onde será possível desfrutar mais dos efeitos positivos da inteligência artificial pode partir precisamente das instituições de ensino superior, que têm, por um lado, o lado da formação, não é? Portanto, criar futuros cidadãos e trabalhadores que tenham estas competências, mas também do lado da inovação, não é? Da criação de empresas através de inovação com origem nas universidades. O empreendedorismo com origem nas universidades pode ser uma das formas de inverter esta tendência, porque a própria manufatura também ela pode desfrutar muito dos efeitos positivos da inteligência artificial, não é? Falámos um bocado do terreno das máquinas. Há certamente algumas empresas no nosso país de manufatura que integram tecnologias muito avançadas e que
empregam trabalhadores altamente qualificados, bem remunerados, etc., para terem isto, para fechar um bocadinho a conversa anterior, há um papel que sobra aqui que é importantíssimo para os humanos no uso da inteligência artificial, que é o do julgamento, não é? De fazer a decisão final. Há uma série de coisas, ok, que Sim. a própria máquina pode decidir. São coisas de baixo risco, baixa importância. Mas para muitas das coisas há de haver a necessidade de haver um humano que tome uma decisão final, Maria não é? Manuela Por exemplo, então fazer um Marques. diagnóstico. Sim, acho que é muito interessante isso, o que o Hugo disse agora. Podemos explicar às pessoas, por exemplo, se eu vou ao médico porque tenho um problema, suspeita de um tumor no peito, por exemplo, para dar um exemplo muito típico, muito frequente, infelizmente, nas mulheres, eu posso fazer uma mamografia que pode ser lida por uma máquina e talvez até melhor do que é lida atualmente pelo médico, mas no final compete ao meu médico ou a quem me está a atender olhar para todos os meus exames, todos eles vieram de leitura automatizada, olhar para eles, olhar para mim, entender-me e tomar ou aconselhar-me na decisão final sobre aquilo que eu devo fazer. E já agora, comentando aquilo que o Hugo estava a dizer, a distribuição regional, claro que tinha que ser mais ventilada, isto resulta de serem distritos que beneficiaram muito da indústria da manufatura, mas é claro que ela também pode, eu, por exemplo, no distrito de Aveiro, num grupo de cerâmica muito conhecido e talvez o mais antigo da porcelana portuguesa, eu vi lado a lado uma fábrica só com robôs e uma fábrica à moda tradicional, a antiga que conhecemos, não é? E portanto também podem beneficiar, mas também seria uma oportunidade para redistribuir melhor as vantagens de Lisboa pelo resto do país. Nesta gestão, nesta requalificação e neste investimento no futuro, acho que olhar para estes dados desse ponto de vista, porque, como o Hugo disse, não é Lisboa, Porto e Coimbra, é Lisboa e depois Porto e Coimbra e Bragança e Vila Real, acho que estão nesta categoria as 4, e depois os outros mais que estão, enfim, sob pior ameaça. Portanto, há aqui que também olhar, se queremos um país centrado apenas numa E as cidade... diferenças salariais são enormes. Sim, no quadro dos salários que está aqui no Sul. enormes. É o dobro. É o chupar que depois leva a que também não se resolvam problemas de habitação, porque não é possível, porque já não cabem, não é? Portanto, a tecnologia também nos devia ajudar a ter um país mais bem distribuído do ponto de vista das profissões em ascensão. O Castro Silva, ainda uma nota sobre a questão das qualificações. Volta e meia, este é um debate que surge, que tem a ver com as qualificações intermédias, ou seja, não é preciso ser um autodiplomado para uma profissão que é muito necessária na nossa sociedade. O ensino profissional tem sido uma via que muitos consideram que podia ter sido mais explorada. Há outros modelos noutros países, nomeadamente na Alemanha, de outro nível. Deste ponto de vista, isto não poderá correr o risco de carrilar só para hiperqualificados ou para muito qualificados esta renovação? Como é que isto poderá acontecer ao nível daqueles que não têm, que têm estudos intermédios, na verdade? Essa é de facto uma excelente discussão. Toca num fenómeno que nesta literatura científica dentro desta área que tem o nome da polarização do mercado de trabalho. Ou seja, que é na prática, não com estas tecnologias, mas portanto, na fase anterior de introdução dos computadores vulgares, digamos assim, hoje em dia vulgares. Com a introdução, portanto, estamos a falar do período anos 80, 90, eventualmente o início dos anos 2000. A introdução de computadores capazes, a explosão dos computadores por todos os escritórios para desempenhar uma série de tarefas, resultou no desaparecimento ou na redução da importância ou do peso de uma série de profissões que eram aquelas que nós dizíamos que tinham características rotineiras e, portanto, são rotineiras não só, quer dizer, não só é propriamente uma máquina, quando nós pensamos naquele clássico das fábricas do Ford, né, da linha de montagem, mas também profissões de escritório rotineiras, não é? E, de repente, eu, quando antes empregava muitas pessoas para fazer contas, não é? Tinha um gabinete cheio de gente que fazia contas, que aquilo na prática era uma folha de cálculo humana. Depois surgem softwares como o Lotus 1, 2, 3 ou Excel hoje em dia, que fazem esse trabalho dessas pessoas todas mais depressa, com menos erros,
com um custo baixíssimo em comparação com essas pessoas empregadas. E, portanto, o que é que acabou por acontecer neste fenómeno? Desaparecem os empregos do meio, os empregos mais qualificados continuam a crescer e, portanto, porque beneficiam de forma positiva do uso dos computadores, e depois os menos qualificados veem também, pelo menos, o seu emprego, se não necessariamente os seus salários, aumentar, porque começam a prestar mais serviços aos que têm qualificações mais elevadas, porque estes ganham mais dinheiro e, portanto, consomem mais e requerem mais serviço, etc. Pronto, isto tudo para ligar aqui ao ensino profissional. Eu acho que o ensino profissional tem um papel muito importante, não só neste processo da digitalização e na transição digital, mas também mesmo socialmente eu acho que tem um papel muito importante. Ele deve ser feito nas áreas que não estejam expostas a serem automatizadas, não é? Portanto, fugir de treinar pessoas para fazer coisas que as máquinas fazem ou virão a fazer, e quando eu digo máquinas aqui estou sempre a falar genericamente, basicamente computadores. Que, portanto, qualificar que seja, por exemplo, nas suas competências de assistência a outras pessoas, por exemplo, competências de criatividade, de comunicação e etc., que são competências que na verdade têm aplicabilidade transversal e, portanto, não têm que ser exclusivas das pessoas altamente qualificadas. O importante é isso, não é? Mesmo que haja um lugar para o ensino não é, de qualificações intermédias, ele deve ser nas profissões, nas competências que permitam fugir certamente das profissões em colapso, mas eventualmente também saltar do terreno dos humanos para os outros terrenos onde os salários sejam mais elevados e as profissões sejam melhores e mais longas e tudo mais. Deixa-me ouvir aqui Maria Manuela então Marcos sobre este tópico. Sim, porque não há aqui uma linha vermelha, quer dizer, há para efeitos de estudo, temos sempre que fazer estas classificações, mas depois há aqui muitas zonas de transição. Cinzentas. Com certeza, sim, entre as profissões dos humanos e as das máquinas e as profissões em ascensão. E há bocado dei o exemplo que até nas profissões de cuidado, aquelas que hoje são muitas vezes desempenhadas por pessoas com muito baixa qualificação, embora estejam no terreno dos humanos, que são difíceis de substituir por máquinas, mas as pessoas podem ser ajudadas por tecnologia altamente desenvolvida que lhes permite prestar melhores cuidados, com mais segurança e mais apoio, não se sentirem tão sozinhos. O que é que eu vou fazer agora à pessoa? Ela está quase sem respirar ou está aqui com problemas de respiração. Enfim, muitos outros auxílios que podem ser dados na hora, no momento, a esse tipo de pessoas. Eu tinha uma pergunta para o Hugo. E essa utilização pode ser treinada precisamente, por exemplo, no ensino profissional. E pode ser treinada no ensino profissional. Portanto, há aqui muitos terrenos cinzentos de qualificação, não é alta qualificação, mas é uma qualificação que lhes permite fazer parte do novo mundo, fazer parte do mundo em ascensão. Qual era a pergunta que queria deixar? Eu queria deixar uma recomendação e deixar uma pergunta para o Hugo. A pergunta para o Hugo era: as competências criativas são importantes, mas se eu fosse música, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito, acho que um dia sempre vou voltar a ser, e já toquei, mas agora já não toco nada, mas hei de voltar a tocar. Se eu fosse música, não estaria assustada pela produção de música de forma automatizada e sobretudo pelos meus direitos de autor, talvez, com certeza. Quer dizer, mesmo a criatividade vai ter aqui um diálogo com este tipo de tecnologia, a criatividade que nós pensávamos que ficaria à margem da ameaça, da ameaça mesmo, Sim, da ameaça. é verdade, E a segunda alerta para os nossos ouvintes, nós não devemos, eu acho que a diferença entre a transição digital do passado, já se pode falar assim, e a transição esta é que esta é muito rápida, muda muito depressa, de um dia para o outro. Eu aprendendo certa coisa, se for capaz de aprender, eu posso mudar completamente a minha forma de trabalhar. Portanto, a transição é muito mais rápida do que foi a outra e é muito mais disruptiva, muda. E o que é que recomenda? Muda a maneira. Recomendo, mais uma vez, aquilo que já dissemos, literacia
para todos e para todas. Todos e todas devemos interessar-nos pela inteligência artificial. Eu fui fazer uma formação na semana passada. Pronto, vi uma formação disponível, fui fazer uma formação nestas novas aplicações tipo ChatGPT, Gemini, Copilot, para não estar a fazer lixar, para não estar a fazer aqui propaganda de nenhuma delas. Fui fazer o que é que se podia fazer com aquilo. É preciso todas e todos nós aprendermos e é preciso estar disponível meios para Antes do comentário final do autor, só uma nota para ir buscar algo que já disse aí, que tem a ver com os exemplos de impostos ou da parte fiscal e que pode ajudar sobretudo a nossa segurança social neste contexto. Eu gostava só de recuperar algumas das possibilidades para os ouvintes pensarem um pouco, levarem para o seu pensamento estas possibilidades. Estão muitas possibilidades a ser estudadas e é mais uma coisa que temos que começar a estudar agora, a discutir com os especialistas, a discutir com as empresas, a discutir com os que pagam impostos. Uma possibilidade é o imposto sobre o valor acrescentado automatizado, ou seja, uma adaptação do IVA para captar o valor gerado por processos automatizados, um imposto sobre os dados. Estou-lhe a dar aquilo que está a ser debatido, que está a ser estudado. Há quem defenda o imposto sobre os robôs e a automação. É uma proposta controversa, mas é uma proposta possível. A adaptação do imposto sobre os lucros para que estas empresas possam refletir a nova economia digital. E naturalmente há outras áreas de fiscalidade do digital que já estávamos a discutir, porque repara o que é que nós temos neste momento. Temos empresas sediadas dos Estados Unidos que têm aqui 400 milhões de utilizadores na União Europeia, mas que não pagam cá impostos. Portanto, este acordo estava quase pronto no seio da OCDE, era um princípio, não é, de territorializar o pagamento dos impostos em função dos utilizadores com uma taxa de 15%. Foi ao ar, foi o primeiro sim, ninguém falou muito nisto, mas foi uma das primeiras ordens executivas que o Trump assinou, sair deste acordo, mas eu penso que é fala-se muito na defesa, mas é um dos grandes momentos da afirmação da soberania da União Europeia. É um grande teste se a União Europeia vai conseguir atuar neste domínio, incluindo o fiscal no digital, e preparar-se para uma economia que tem menos pessoas, garantindo a sustentabilidade da segurança social. O Castro Silva. É um novo estudo para recomendar à Fundação Francisco Manuel dos Santos. Eu se calhar podia aproveitar e acrescentava mais duas coisas que foram... Como notas finais da nossa conversa, sim. Ok. Portanto, duas outras estratégias fiscais, digamos assim, todas elas que merecem discussão. Uma que foi proposta ainda antes de Covid na altura o mayor da cidade de Nova Iorque, que era fazer com que as empresas pagassem até 5 anos de salários de cada emprego automatizado. Portanto, eu estou aqui a listá-las, não estou provavelmente a traçar uma opinião. Claro. Uma pela qual eu tenho uma opinião até bastante favorável, porque acho ingênua de uma maneira positiva, e que tem implementação na Coreia, pelo que eu percebo, em 2017, que é tão simples quanto reduzir incentivos fiscais aos investimentos na automação, portanto, nas tecnologias que destroem empregos. Portanto, nós na prática, quando decidimos dar incentivos fiscais, enfim, é a receita que nós não estamos a recolher, não é? Portanto, é uma espécie de um imposto invertido, ou estamos a oferecer às empresas isso. E por que não? Então, se a nossa preocupação é a adoção destas tecnologias demasiado rápidas e não temos forma de financiar os custos do emprego perdido, por que não reduzir esse tipo de A Maria Manuel está a discordar. Vão investir na mesma, Hugo, vão investir na mesma. As vantagens são tantas. Seja, mas que, isso sem dúvida. Mas, portanto, convido a ir à Ria Stone, isso ainda não foi. Mas, de facto, eu também acho que investem na mesma, porque os incentivos económicos estão lá, mas eles não precisam de ser fiscais, não é? E, portanto, que seja uma forma do Estado, se não recolhe mais receita, que pelo menos tenha menos despesa a partir daí. Muito obrigado a ambos. Estão aqui muitas reflexões para vários estudos, vários debates, e por isso agradeço muito a vossa participação. E obrigada pelo estudo, mais uma vez, muito e obrigado. à Fundação também. Que financia. Obrigado pela discussão. Foi muito a nossa obrigado. conversa no Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Versão integral é digital deste nosso programa, nos podcasts, está disponível a partir do final de tarde de terça-feira, nas várias plataformas ao dispor
dos cidadãos. O programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha, feito esta semana por Beatriz Garcia, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana vamos trazer outro tema para a conversa.